Bom dia! A aula de hoje é sobre solubilidade das substâncias. Bom, para falar desse assunto, a gente tem que lembrar primeiro o que é uma mistura homogênea. Por que uma mistura homogênea? É a mesma coisa que uma solução. Uma mistura homogênea é aquela que eu só consigo visualizar um componente, né? Não é possível identificar as substâncias que estão dissolvidas neles, tá? Para eu ter uma solução, eu preciso ter o soluto e o solvente. O soluto é o que vai ser dissolvido e o solvente é o que vai dissolver, tá? Então, quando eu coloco, por exemplo, suco de pozinho na água, né? O suco de pozinho, ele vai ser o soluto, porque é ele que vai ser dissolvido. E a água é o meu solvente, é o que vai dissolver. Bom, essas soluções, elas dependem de uma coisa chamada concentração. Concentração é a relação entre a quantidade do soluto e a quantidade de solvente. Então, ela pode ser saturada, quando eu tenho um excesso de soluto, e ela pode ser insaturada, quando ela tem pouco soluto, e ela é uma concentração boa quando ela está certinha, quando está de acordo. A mesma quantidade de soluto e de solvente na solução. Bom, olha só, vou fazer aqui um exemplo de uma concentração. Então, eu tenho aqui um copo com um pouco de água e eu vou colocar nesse copo com água uma colher de açúcar. Vou misturar e ela vai dissolver, certo? Isso é uma concentração. Quando a quantidade de soluto é maior do que a dissolvente, ela não dissolve totalmente, olha só. Ficou lá no fundo. Se acontecer isso, se ficar lá no fundo, a minha solução é insaturada, porque o solvente não conseguiu dissolver totalmente o soluto. Então, ele se depositou no fundo. Essa solução não está numa concentração boa, ela está insaturada. Voltando aqui para as informações, olha só. A água é um solvente universal. Por que é universal? Porque ela dissolve a maioria das substâncias. Então, eu posso dissolver com água uma tinta, eu posso dissolver com água um alimento, eu posso dissolver com água diversos produtos. Toda vez que ele é solúvel em água, é porque ele pode ser dissolvido em água. Então, a água, ela é considerada o maior solvente, o solvente universal, tá bom? Bom, sobre a capacidade de solubilidade, vamos lá. O que é solubilidade? É quando eu consigo dissolver muito bem o meu soluto. Então, é a capacidade máxima que um solvente tem de dissolver o soluto. Essa capacidade máxima ela pode ser influenciada por duas coisas: temperatura e pressão. Esses dois fatores são de fundamental importância nessa solubilidade. Bom, sobre a pressão. Então, eu tenho aqui uma garrafa com um pouco de refrigerante, tá? Observe o que acontece quando eu abro a garrafa. Bom, o que aconteceu aqui? O gás que estava preso dentro do refrigerante, né, o gás carbônico, ele saiu. Por que ele estava preso dentro do refrigerante? Por conta da pressão que ele sofreu ao ser misturado aí as outras substâncias, né, que eu tenho nos meus componentes aí. Eu tenho água, eu tenho corante, eu tenho aromatizante e o gás carbônico. Ele estava dentro da garrafa preso sob pressão. A partir do momento que a garrafa foi aberta, esse gás pôde sair. Então, ele faz esse barulho porque grande quantidade do gás sai da garrafa. Agora, um outro fator importante para essa solubilidade é a temperatura.
Então, eu tenho aqui um pouco de leite frio e um pouco de leite morno. E aí nós vamos testar a solubilidade desses dois tipos de substâncias, né? São 2 leites, mistura homogênea, ó, se eu consigo ver leite. E vamos testar aí a dissolução dele, a capacidade de dissolução, que é a solubilidade. Bom, vou colocar aqui no primeiro copinho uma colher de achocolatado. E vou colocar também no segundo copinho uma colher de achocolatado. Então, vamos lá. Este é o leite frio, este é o leite quente. Vou dar uma misturadinha. Vou dar a mesma misturadinha. Vamos lá. Vamos dar uma observada aqui. Olha a quantidade de achocolatado que eu tenho aqui na parte de cima, que não foi dissolvida. É muito maior do que essa aqui. Olha só o que está acontecendo, ó. O leite quente, ele tem maior capacidade de dissolução. Então, quando a substância está numa temperatura mais elevada, ele dissolve melhor os componentes. Então, aqui, ó, formou os grãozinhos em cima na superfície, ó. Não dissolveu muito bem. Por isso que a gente conclui que a temperatura é um fator importante também para aumentar a solubilidade das substâncias. Tudo bem? Então, ó, que ficou da aula de hoje? Então, ó, fixando os conceitos da aula de hoje. Solução. O que é uma solução? É o mesmo que uma mistura homogênea. Não consigo identificar as substâncias. Eu olho para aquela substância, eu só vejo uma. Eu não consigo saber quais os componentes que tem ali dentro. Uma solução é composta de um soluto e um solvente. O soluto é o que vai ser dissolvido, o solvente é o que dissolve. Essa dissolução é baseada na concentração, que é a capacidade a relação, né, da quantidade de soluto e de solvente. Ela é saturada quando eu tenho excesso de soluto e ela é insaturada quando eu tenho pouco soluto e ela é uma concentração normal quando está certinho, a mesma proporção. A água é um solvente universal e os fatores que alteram a solubilidade de uma substância são temperatura e pressão. Ok? Faça as devidas anotações aí no caderno de vocês e por hoje é só.